programa está oficialmente aberto hoje, dia 5 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. E tudo como dantes no quartel de Abrantes. Está nublado e abafado, ideal para uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Ou OK, como diria o meu amigo Luciano Faccioli. Regressamos ao estudo da palavra deste livro aqui, As Leis do Inferno, do nosso querido mestre Ryuho Okawa. Bem, vamos ao texto de hoje porque temos muito para conversar na sequência dele. De volta ao livro As Leis do Inferno, o mestre Okawa, seu autor, escreveu o quê? Há um sutra budista chamado Sutra Nipata, que se acredita ser um registro fiel das palavras de Buda, em que ele fala dos confrontos de Buda com as religiões pré-existentes. Aqui tem dois pontos que eu quero mencionar. Primeiro, a questão de confrontos com religiões pré-existentes. Sempre que surge uma religião, ela é o contraponto às outras. Não tem como. Mesmo que ela seja uma sequência, ela acaba se contrapondo em certos pontos. Senão não teria razão para existir essa religião. Mas dessa razão falaremos mais adiante. Quanto ao sutra, o sutra é um poema. Não é uma poesia. Nunca confunda poema com poesia. Poema é a estrutura em verso. Por exemplo, uma receita de bolo é um poema, porque ela é escrito em verso. A poesia é a carga sentimental. Carga sentimental. Por isso que se fala que existe a poesia em prosa. Tem obras que elas têm uma carga sentimental tão forte que elas são consideradas de cunho poético. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, ou 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Ok? E o sutra, ele segue uma estrutura um pouco diferente das orações. Por exemplo, para quem é cristão, você tem, por exemplo, algumas orações conhecidas, Pai Nosso, Ave Maria, e o sutra tem um pouquinho uma certa diferença da forma da estrutura do texto, porque contém uma informação. Ela não é uma exaltação apenas ou um apelo, mas ela também serve como um estudo da coisa. Ok? Vamos seguir adiante e conversaremos mais sobre isso. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o Sutra Nipata é um dos livros mais citados e serve como uma importante fonte de informações sobre o budismo primitivo e seu ambiente cultural e religioso. Falaremos do ambiente cultural mais adiante, sendo que a obra é em grande parte em verso e compreende narrativas, diálogos, letras curtas,
provérbios e baladas, poemas líricos para serem cantados. E se preocupa com o modo de vida de um eremita, não com uma ordem monástica estabelecida. Você não tinha ainda a estrutura da igreja, do templo budista. Okay? Os monges, à época, eram eremitas. Eu vou fazer assim um paralelo com aquele, o primo de Cristo, lá era, qual que é o nome dele? João Batista. João Batista, que virou São João Batista. João Batista era um eremita, vivia no deserto. Já que uma fé simples é necessária, a adoração e o ritual não são mencionados e a especulação filosófica é desencorajada. Por 2 pontos. Veja bem, especulação filosófica e o ritual, não existe isso nesse sutra. É só uma exaltação a uma fé simples. Apenas isso. É uma fé prática, digamos assim. Por 2 pontos. Primeiro, o ritual e a especulação filosófica, de um lado, ele é usado para quê? Para não exercer a fé. Ou, como eu já disse, para fazer de conta que se tem fé. Uma enganação. Ok? E, do outro ponto, para não se entrar na questão mecânica, já que você estava falando, aí entra a questão cultural de um povo primitivo, não tem como você colocar a coisa de outra forma que não vire uma mecânica. Igual o cara quando sai de casa e faz o sinal da cruz, você já viu. O cara não está exercendo a fé dele, ele só está repetindo um cacuete, é quase um cacuete. Para na frente de cemitério, de igreja, o cara faz o sinal da cruz. Não é nem fé, é um cacuete. É só um cacuete, não entra nem na questão de ritual. O cara ele não está exercendo a fé, parando, falando, meu Deus, não sei o que, coisa e tal. Exercendo aquele sentimento. É algo mecânico. Então, a fé é simples. Ok? O que importa é o empreendimento moral do caminho budista, a realização das 4 nobres verdades e o seguimento do caminho óctuplo. E regras éticas simples são dadas como orientação. Estamos falando, ou seja, tanto da igreja primitiva, da questão do cristianismo católico, como do budismo, de gente muito simples. Está falando para pessoas que não têm entendimento, estudo. Para você ter uma ideia mesmo, a questão do cristianismo, eu já falei. Cristo, por exemplo, falava em parábolas para preparar a mente dos seguidores para um entendimento mais apurado. E aí foi seguindo. Claro, houve uma ruptura com o tempo, com a própria morte do Cristo, mas a partir de Constantino, e aí se seguiu pela Idade Média, surgiu a igreja primitiva, e no correr dela, aí sim, com a escolástica, passou a entrar em vigor a questão filosófica, que já existia bem antes, que Cristo era um socrático, mas passou a ser a busca filosófica. Busca filosófica, o que é? É a resposta às grandes questões da vida por um estudo amplo. Mas vamos entender isso na sequência, vocês vão entender melhor a coisa. Em dezembro de 2021, no site do Templo Zulai, publicado foi o texto retirado do livro Budismo, Significados Profundos, do mestre Xing Yun, alcunhado de As 4 Nobres Verdades, lendo-se que, ao iluminar-se, o Buda Shakyamuni viu que o universo dos fenômenos funciona de acordo com a verdade da gênese condicionada, o princípio de causa e efeito. Sim, esse plano em que nós estamos funciona de forma binária, causa e efeito. Isso se chama de gênese condicionada. Quando decidiu ensinar o que tinha visto, Buda percebeu que a gênese condicionada seria de difícil compreensão e poderia até gerar medo se fosse explicada de pronto, sim. O povo ainda não estava pronto para isso. Por isso, em vez de começar pela gênese condicionada, Buda ensinou primeiro as 4 nobres verdades, sim. Porque o princípio de causa e efeito é complicado até agora. Porque as pessoas não entendem muito isso, a questão de causa e efeito. E aí,
questão é dura, porque, por exemplo, ocorreu aqui no começo da década dos anos 2000, ocorreu um acidente aqui em Congonhas com o avião da TAM, e morreu um monte de gente. Um amigo meu, por exemplo, que estava a bordo, e morreu ano passado, Rogério, gente muito boa, ele teve um pressentimento e não entrou no avião. Foi salvo. Princípio de causa e efeito. Uma coisa simples. Se ele não entrou no avião, ele não morreria. Mas aí entram questões de cunho mais complexo. Porque eu falo, mas não era para ele morrer? Não sei. Ele morreu agora. A questão aí é difícil porque as pessoas começam a colocar dentro do balaio a questão do merecimento. Mérito. Ah, essa pessoa não merecia morrer. Ah, aquela merecia. Meu, isso daí é complicadíssimo, porque isso não é uma questão de mérito ou demérito. Isso é uma questão que envolve casos de destino, assina. Algumas pessoas cumpriram a sua missão e tinham que ir embora. Tivemos o caso daquele jornalista, o Boechat. O homem caiu o helicóptero, ele pulou do helicóptero e veio um caminhão. O helicóptero caiu em cima dele, veio um caminhão, bateu no helicóptero, ele explodiu tudo. O cara não podia passar dali, porque dizem não, a pessoa pode desfazer, não sei como, mas precisa saber o que ela fez, que é a missão dela, e como ela desfaria essa missão. Então, o princípio de causa e efeito ele é muito complexo, porque ele gera uma série de discussões. E isso é a base da filosofia. Vamos seguir, vocês vão entender um pouquinho melhor isso na sequência. Vamos lá. Por isso, em vez de começar pela Gênese condicionada, o Buda ensinou primeiro as 4 nobres verdades, sendo que as 4 nobres verdades não diferem da verdade da Gênese condicionada e, por certo, não a contradizem. É só uma linguagem. Ela simplesmente dirige o foco da Gênese condicionada para a vida humana, fazendo com que esta pareça mais relevante para as pessoas e fique mais fácil de entender. Ou seja, a pessoa trabalhando isso dentro da sua vida é mais fácil, porque tem coisas que são muito maiores do que as pessoas imaginam. Esse universo é muito mais amplo do que isso. É aquilo que se chamava do equilíbrio cósmico. Doravante, as 4 nobres verdades são, primeiro, a verdade do sofrimento, dado que o Buda viu com perfeita clareza algo que as pessoas vislumbram ocasionalmente. Não é possível ao ser humano conquistar total satisfação neste mundo. Quando se fala que o ser humano é imperfeito, não está se dizendo que é defeituoso, mas que não é completo, pois o tempo não permite que a matéria se torne estável. Esse é outro ponto. Os espíritas usam isso, o ser humano não é perfeito, como se ele fosse um defeito, fosse algum problema. Não, não é problema. É que nós estamos no plano temporal. O tempo não para. O tempo não para. Por exemplo, eu já disse no outro programa, nós nascemos, tal como canta Silvio Brito, careca, sem dente, pelado. Cada um de nós nasce careca, sem dente, pelado. Aí nós vamos evoluindo, vamos sendo munidos de ferramentas emocionais, roupas, educação e tudo. Aí nós crescemos e amadurecemos nesse princípio, aí já é a questão da pessoa desenvolver a sua vida. Quando a pessoa começa a adquirir estabilidade na vida dela, ou seja, ela vai perdendo o quê? A energia da juventude, ela vai envelhecendo e indo para quê? Para a morte, o caminho à morte. Ou seja, quando diz que o ser humano é imperfeito, é que ele não se estabiliza nesse plano. Não é, o tempo não para e o tempo não permite a estabilidade de nada, nem das rochas. Porque existe uma coisa chamada erosão. Ok? Mas vamos lá. Segundo, a verdade da origem do sofrimento, que está na cobiça, na raiva e na ignorância. Os 3 venenos da alma. Ou seja, por uma questão de sobrevivência, o ser humano costuma pensar com o fígado, quando o ideal é que pense com a cabeça. Sim, nós pensamos com o fígado. Por quê? Porque nós temos que nos defender. Nós temos a raiva, nos é uma forma de defesa. Quando alguém vem me agredir, eu preciso me defender.
com a raiva, com o ódio. Para quê? Para que ela não me destrua. O mandamento do Deus hebreu diz: não matar e não ser morto. Ou seja, não matar gratuitamente e não morrer gratuitamente. Recentemente, apareceu um padre da Igreja Católica. Eu não vou criticar a religião, isso é questão dos católicos. Os católicos têm que ir lá e pedir para a liderança da igreja meter um pé na bunda desse vagabundo, porque ele foi contra, ele está se valendo da estrutura da igreja para a sua agenda política, e eu vou discutir a agenda política dele, a agenda religiosa fica por conta dos católicos. Ele subiu ao altar e transformou o altar num palanque, dizendo da caminhada que o Nicolas promoveu, que o Nicolas queria poder, não sei o que. E ele não tem nada que ver com isso. Se ele não é contra a caminhada, é só não sair e andar. Só não sair e andar. E pelo que eu vi, ele não é muito chegado a andar, porque ele é meio tem uns quilos a mais, é meio parrudo, o infeliz. E depois falar que ele defende armas. Armas, seu burro. Armas é para você não ser morto gratuitamente. A arma, a função dela é para defesa. Não é para sair por aí dando tiro, praticando tiro ao alvo na cabeça dos outros, como os bandidos que a sua igreja defende, que muitos membros da sua igreja defendem, não a igreja como um todo, o fazem. Quando prende, não, é um pobre coitado, é uma vítima da sociedade. Por que você não vai falar das armas lá no meio dos bandidos? Porque você voltaria para um caixão, você voltaria para esse altar só dentro de um caixão para o seu enterro. Vagabundo. E os católicos têm vergonha na cara, vão lá e exigem que esse padre seja tirado lá porque ele não está cumprindo, a função dele é ser religioso e não político. Se ele quer ser político, ele que se candidate. Vagabundo. Então é o ideal que se pense com a cabeça. Vamos avançar nisso. Terceiro, a verdade da cessação do sofrimento. Cessação de sofrimento é o mesmo que nirvana. É um estado que não pode ser descrito por meio de palavras, pois é algo que está além da cobiça, raiva, ignorância e sofrimento, além da dualidade e das distinções entre certo e errado, você e outros, bem e mal, vida e morte. Esse plano aqui é o princípio dele, o plano temporal, o princípio dele é binário, macho e fêmea. Existem as nuances, existe sim, existem nuances, entre um e outro existem as nuances, mas as nuances só são o quê? A sombra desses pontos. O bem e o mal, o macho e a fêmea, a vida e a morte, certo e errado, voltando, ok? Posto que o plano atemporal é o plano do pensamento. Quem aprende a pensar estará no paraíso. E quem não aprende estará no inferno. Inferno é um conceito que começa aqui. Quem aprende a pensar vai se dar bem no paraíso e irá para o paraíso. Quem não permanecerá no inferno. Porque para o paraíso nós só vamos levar um intelecto. Por isso que eu falo, pensar com o fígado. Pensar com o fígado é uma necessidade de defesa. Tem gente que pensa com o fígado. Tem gente, como esse padre, que pensa com o rabo. Aviso para ele, que não, pelo jeito não está interessado nas coisas religiosas. Nem o fígado e nem o rabo você levará para outro plano. Quarto, a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, que nos mostra como superar as causas do sofrimento, ou o caminho rumo ao nirvana, dado que a forma mais simples de superar as causas do sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo. E qual é o nobre caminho óctuplo? Me pergunta Miriam Big Pig. Veremos isso no próximo programa, gente. No próximo estudo da palavra entraremos no caminho óctuplo. E aqui eu quero tratar deste ponto aqui. E aqui é o princípio filosófico. Se você, quando Buda optou por usar o sofrimento como objeto de estudo, se você entende que há o sofrimento, também há a felicidade. Eu falo que o princípio é binário. Então, para chegar à felicidade, você tem que fazer um estudo amplo, passar pelas nuances do sofrimento, e quando as nuances se transformam em felicidade, outro caminho dos contrários, sofrimento e felicidade, e aí você vai conseguir enxergar o sofrimento do outro ponto de vista. E o que é isso? A questão filosófica. É explorar tudo por um caminho amplo.
por todos os pontos de vista. Claro, as pessoas lá não tinham esse entendimento. A filosofia, por exemplo, você pode utilizar como método os 4 discursos aristotélicos: poético, retórico, dialético e lógico, para entender a questão do sofrimento por todos os pontos e, a partir daí, desenvolver ferramentas que te façam o quê? A pensar com a cabeça e não com o fígado. Entende? Isso é uma questão de cunho intelectual. Você vê, a vida intelectual, ela ao mesmo tempo, ela não é para qualquer um e ela é para qualquer um. É para qualquer um quando se entende que não há nada que proíba alguém de se tornar um intelectual. E não é para qualquer um. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a viver uma vida intelectual. Isso é um estilo de vida que exige que o domínio de várias linguagens. Por isso que o Buda, quando ele falou, ele foi ensinar a gênese condicionada da causa e efeito, ele viu que aquela linguagem, para aquele povo, não funcionaria. O que ele falou? Vou ter que encontrar uma outra linguagem. E encontrou o quê? As 4 nobres verdades. O Cristo utilizava o quê? As parábolas. E aí, para chegar num estudo mais apurado, que aí, com o advento do cristianismo, foi a filosofia cristã, que nasceu a partir da escolástica, e tivemos São Tomás de Aquino, por exemplo, como um dos expoentes. Tem muitos outros, mas a filosofia cristã foi muito forte. Ela fomentou muito o pensamento do mundo, do pensamento ocidental. Tanto é que a filosofia, e você pode ver que os grandes filósofos estão sempre relacionados com o quê? Com o transcendente. É impossível ter, por exemplo, uma filosofia ateísta. Uma filosofia que negue a transcendência. Eles tentaram fazer isso com o iluminismo, mas não conseguiram. Por quê? Porque existem os fenômenos, aquilo que não é explicado, aquilo que transcende a lógica. Mesmo a matemática, por exemplo, não é uma ciência exata. George Cantor, a teoria do Aleph, leia este livro. Nem a matemática é exata, cara. Então, como se fala, é na inexatidão que mora o mistério, a teoria do Aleph, os paradoxos. Então a gente tem que entender bem isso. Por isso, a questão da causa e efeito é muito complicada, porque ela vai gerar discussões e mais discussões. Deus não é bom, por que ele permite que as pessoas sofram? Questão binária, sofrimento e felicidade. Por isso que está no Alcorão, Deus envia de épocas em épocas um alvissareiro. E aí cria-se uma nova religião, e essa religião acaba se contrapondo a religiões pré-existentes, porque ela vai trazer uma nova linha de pensamento, e essa nova linha de pensamento vai reinar durante um tempo. O que acontece? Ela se torna obsoleta. Aí tem que vir outro alvissareiro com uma outra linha de pensamento para fazer com que as pessoas evoluam, para fazer com que as pessoas aprendam a pensar. E por aqui eu encerro o programa de hoje, gente. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, os meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que é para eles mesmos. Ele foi escrito ao meu outro livro, agora escrito para os adultos, o romance A Saga de Gideon Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aí e fortalecer o Cuesta, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Por fim, ao link da boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador, para as manifestações, para as próximas caminhadas, da
da qual esse padre vagabundo jamais irá participar. Ele não aguenta. Não aguenta, né, meu? Tá lá enchendo a barriga de comida e falando besteira, né, meu? Aí tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, para você que, como eu, abomina o carnaval, é uma ótima pedida ouvir muito rock durante o carnaval inteiro. E o contato do Cuesta, para você enviar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson chamando. Chico Booking, propriedade estigmatizada. A estranha morte de um homem de 50 anos. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 18 horas, Chico Booking, propriedade estigmatizada. A estranha morte de um homem de 50 anos. Bem, quero agradecer a todos vocês que quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!